Olá, gente. Nesse vídeo eu vou continuar com o exemplo de funções. Eu queria mostrar um exemplo concreto, né, dentro das nossas atividades, de como é que a gente de fato usa essa função para simplificar a nossa análise de dados, né? Então, na última atividade, era necessário, né, usar essa função cut para calcular a faixa etária a partir da idade, né? Então eu estou com um pedacinho de código que está fazendo essa operação. Então eu estou lendo a base de dados de óbito, estou armazenando nessa variável df, né? Vocês vão lembrar, paciente, sexo, tem uma coluna idade aqui, que é o inteiro. E aí, pela descrição do exercício, né, a gente precisava de calcular a faixa etária. A função cut fazia isso, né? Então eu passava a idade, eu passo a questão do intervalo, né? Se eu quero um intervalo fechado ou aberto para o lado direito ou esquerdo. Eu passava os locais que eu queria fazer o corte e labels para as categorias que eu estou criando, para essa variável categórica. E estou criando uma nova variável chamada faixa etária. Se eu executo isso aqui, na verdade já executei, né? Está aqui. Você vê lá que 79, né, foi mapeado para a categoria 70 a 79 e essa coluna aqui é um fator. Beleza? Agora, esse script vamos falar assim, ele é desnecessariamente complexo. Por quê? Eu não preciso saber como que eu estou transformando a idade na faixa etária para entender o que precisa ser feito, né? É aquela questão da abstração. Então, como é que esse script aqui poderia ficar um pouquinho mais simples? Eu poderia criar um novo script, vou chamar ele, por exemplo, de úteis. Eu pego a minha função, então eu literalmente recorto a função que eu usei, coloco ela aqui, ok? E vou fazer a minha função, que faz o cálculo da faixa etária, né? Qual que é um bom nome para uma função que calcula a faixa etária? Aí tem uma questão de se você usa nome em português, em inglês, né? Vocês verem que eu não uso isso de forma consistente, né? Eu acabo usando em inglês porque é uns exemplos que eu vejo, mas aí tem coisa que não faz sentido estar em inglês, eu fico em português, é meio que uma zona. Mas seja em português ou seja em inglês, tenta descrever, se for uma função, provavelmente vai ser um verbo, né? Tirando algumas coisas em que o substantivo faz mais sentido, tipo sei lá, a média. Talvez a média seja muito conhecida e é melhor você deixar a média do que o verbo. Mas aqui seria alguma coisa do tipo assim, calculate age range. Eu uso underline como um separador, pode usar qualquer coisa, desde que seja consistente, né? Qualquer coisa não, né? Tem algumas coisas que são válidas. A função recebe um vetor, eu vou chamar um vetor de x, e eu entro no corpo, e aí eu pego a nossa funçãozinha lá, que a gente tinha feito. Estou vendo que eu tô faltando um parêntese aqui, né? Coloco ela, beleza? Idade não é idade mais, porque é o x. Beleza? Só que isso aqui retorna a coisa. Eu volto aqui, tem um parêntese a mais, eu dou um library para eu carregar as funções dos pacotes e eu dou um source para carregar as minhas funções no úteis. Vou executar isso e aqui eu vou fazer calculate age range a partir da idade. Eu tenho exatamente o mesmo resultado. Agora, eu espero que vocês tenham essa mesma percepção que eu, tanto que é mais simples para alguém depois. Então, para um outro colega de grupo, por exemplo, vir aqui e entender o que isso aqui está fazendo, mesmo que ele não saiba
como que a faixa etária está sendo calculada, beleza? E a faixa etária foi calculada da mesma forma, 79, 79. Isso é uma arte, viu, gente? Eu também sou muito ruim nisso, é para sempre. Eu queria só mostrar um exemplo concreto assim de como que isso pode simplificar o script de análise.